Vanessa Carla Furtado Mosqueira, eu sou professora da Escola de Farmácia da UFOP. Eu fiz a graduação em Farmácia por Alimentação e Indústria na Universidade Federal de Minas Gerais. Fiz um mestrado em Química Orgânica também na Universidade Federal de Minas Gerais e me tornei professora da UFOP no final do meu mestrado. Fiz, já como professora aqui, o doutorado na Universidade de Paris Sul, que hoje em dia é chamado Paris-Saclay, que é na França, e na área de ciências farmacêuticas, farmacotécnica, que é a área que eu dou aula e atuo na pesquisa. Eu tive vários professores muito inspiradores na universidade e no ensino médio também, que eu estudei no Colégio Estadual Central, em Belo Horizonte, que era um colégio muito politizado, né? Eu tive vários professores que sofreram tortura na ditadura, então eles colocavam a experiência deles para os alunos. Então eu tive um professor de química que eu gostava muito, então eu sou muito ligada a essa área de ciências exatas dentro da farmácia. E depois na universidade eu tive excelentes professores, né? Uma universidade muito boa, e além desse lado, né, de ensino de qualidade, que eu tive a sorte, né, de ter, a minha época, nós lutamos pela direito de votar. Então, quando eu entrei para a universidade, eu me engajei muito no movimento estudantil desde o início. Eu tenho 33 anos de docência na UFOP. Aqui na UFOP, inicialmente eu entrei no programa, foi o primeiro programa que eu me engajei, em 2002, se não me engano, nas ciências biológicas, né? Depois eu comecei a orientar os alunos lá, mestrado, alguns de doutorado. Depois nós criamos um programa de doutorado interinstitucional em nanotecnologia farmacêutica, que começou em 2010 e que foi um gatilho para a criação, ajudou bastante a criação do programa de ciências farmacêuticas da Escola de Farmácia. Esse programa de nanotecnologia farmacêutica já acabou. Ele era entre 10 instituições brasileiras e a gente orientava só no nível doutorado em uma área bem específica da área farmacêutica. E aí, com essas orientações, a produção acadêmica e científica melhorou e a gente conseguiu aprovar, então, um programa na área de ciências farmacêuticas da UFOP mesmo, né? Olha, quando eu entrei para a UFOP, né, a escola de farmácia sempre foi tradicional, ensino de muita qualidade, mas a pesquisa praticamente inexistia, né? Tinha alguns professores que eram ativos na pesquisa, mas atuavam mais nas ciências biológicas. Nós não tínhamos uma pesquisa em ciências farmacêuticas. E a UFOP era naquela escola antiga, a gente não tinha nem infraestrutura para ligar os equipamentos necessários e tal. Então, nós construímos um grupo em 2005 que começou a postular a criação de uma pós-graduação, né, na Escola de Farmácia. Era um grupo assim, tinha colegas que, né, se formaram comigo e assim, era um grupo muito unido. A gente lutou muitos anos para implantar a pós-graduação, tivemos vários fracassos, foram 5 anos negados da criação, né, pela CAPES. Então tudo era muito difícil, não tinha recurso nenhum, nós não tínhamos equipamento, não tínhamos laboratório. E aí conseguimos iniciar, né, em 2006, 2007, no final de 2006, o programa oficialmente aprovado pela CAPES, e com essa aprovação, as pessoas, os alunos, começaram a ficar na UFOP, né? Então formavam na graduação e começaram a fazer mestrado aqui, e isso a gente vai postulando nas agências de fomento por mais recursos, as coisas foram melhorando, né? Compramos alguns equipamentos, principalmente de uso comum. Eu acho que a escola de farmácia, na época, a gente tinha muito pouco, mas éramos muito solidários na construção de grupos emergentes para angariar recursos para começar. Então, foi um período de muita luta, né, de muito trabalho, muitas decepções também,
escasso, né? Aí, a partir do ano de 2010, 2011, nós tivemos governos que aumentaram muito o financiamento da universidade, né? Então, forneceram recursos para pesquisa, para os alunos irem para fora do país. Então, essa foi uma época de boom de financiamento. Eu considero 2011 a 2014 uma época que nós tivemos na universidade um financiamento extraordinário em termos de pesquisa, comparativamente aos anos anteriores, que era bem escasso. Em todos os níveis, então, a universidade melhorou, a universidade se expandiu verticalmente, né, na pós-graduação. Então, isso foi um diferencial realmente, onde a gente aprovou o doutorado, o UFOP cresceu muito na pós-graduação e a gente conseguiu criar um grupo mais consolidado para manter a pesquisa em funcionamento, porque às vezes é difícil criar, mas é muito difícil também manter os níveis de produção acadêmica necessários para se manter uma pós-graduação e o financiamento adequado para ter bolsa para os alunos, que a área de farmácia é uma área experimental. Você não pode fazer pesquisa sem recurso financeiro para comprar reagente, para comprar vidraria, para comprar material para fazer experimento com células, animais, né? Então, é uma área cara, de pesquisa muito cara, né? A gente precisa realmente de recursos vultosos para levar a pesquisa adiante. Eu já exerci vários cargos administrativos, já fui chefe de departamento 2 vezes, exerci o cargo de coordenadora e vice-coordenadora de pós-graduação, né, do programa de ciências farmacêuticas e também de nanotecnologia farmacêutica. Já fui pró-reitora adjunta de pesquisa e pós-graduação entre 2017 e 2019. Que foi uma experiência muito rica, né, porque a gente conhece a universidade como um todo, conhece as dificuldades de todas as áreas e valoriza muitos colegas, né? A gente diminui a nossa ignorância sobre outras áreas do conhecimento, então exercer um cargo assim no nível da administração superior amadurece muita pessoa, né, sobre as dificuldades individuais de cada pesquisador, de financiamento, as mesmas que eu tive quando eu cheguei. Então, eu acho que foi uma experiência muito rica, né, e muito desafiadora, porque é muito trabalho, né, exige um diálogo muito constante com os colegas, né? Então, acho que isso foi uma experiência muito válida. Bom, na área farmacêutica, né, eu trabalho com a área de desenvolvimento de medicamentos, né? Então, a gente tem o fármaco, que é a substância ativa que está dentro do medicamento, e o medicamento é o produto acabado, né? Então, a gente tem as formulações convencionais, que é comprimido, cápsulas, suspensões, pomadas, né, cremes. E essas formulações, elas têm limitações do ponto de vista de absorção, do ponto de vista de distribuição no corpo, que às vezes levam o medicamento para locais do corpo onde ele não é necessário. E é isso que causa os efeitos que a gente chama de efeitos adversos, efeitos colaterais. Se o medicamento pudesse ir somente para o alvo onde a célula está adoecida ou tem uma infecção, a gente não teria efeitos colaterais, teria só eficácia muito boa. Então, o que a gente chama de medicamentos mais avançados é um medicamento que é mais seletivo para o local da doença. Então, tem várias estratégias para fazer isso. Uma das estratégias é que a gente chama de vetorização de fármaco, porque vetor é algo que leva exatamente para o local da ação. Então, dentro da vetorização, você tem algumas estratégias também. Uma delas é o uso da nanotecnologia. O que é a nanotecnologia? A gente usa uma vesícula e coloca o fármaco, que é essa substância ativa, dentro da vesícula. E essa vesícula, digamos assim, ela é mais inteligente. Ela reconhece o alvo melhor do que o fármaco em si.
que as moléculas já têm umas limitações físico-químicas, né? Difícil de explicar para o leigo, mas que por causa dessas limitações não chega no alvo adequadamente. Essa vesícula a gente constrói ela tecnologicamente, ela é artificial, né? Mas ela simula alguma coisa que já existe no nosso corpo. A gente imita a natureza, levando esse fármaco ao alvo. Então, esse é o objetivo. Não é 100% conseguido até hoje, tá? É bom que se diga isso, mas ela avança bem em relação a esses medicamentos convencionais. E o emprego nas doenças negligenciadas, que eu decidi desde o meu doutorado eu aprendi a fazer essa nanotecnologia, né? No exterior e tal, fiz o doutorado fora, todo fora do Brasil. Na época a gente não tinha um doutorado nessa área no Brasil para a gente cursar. Então, eu fui financiada pelo governo e tudo, e com isso eu falei assim, olha, já que é o Brasil que me enviou aqui para estudar, eu quero estudar com uma substância ativa que seja útil para a saúde pública, né? Então eu comecei a pesquisar que molécula eu ia colocar dentro dessas nanopartículas, né? E aí eu escolhi trabalhar com malária, que é um problema de saúde pública no norte do Brasil, né? Que é a malária, ela tem recidivas, né? Então o tratamento é inadequado. E tem uma malária na África também, que atinge crianças pequenas, até 5 anos, que chama de malária cerebral, que leva a criança ao coma e à morte. Então, essa nanotecnologia podia ser uma solução muito interessante para esse tipo de doença, e eu foquei meu doutorado nisso. E eu pensando assim, quando eu voltar para o Brasil, eu vou trabalhar com essas doenças com impacto na saúde pública. Porque as indústrias farmacêuticas, elas investem em câncer, em doenças cardiovasculares, que são epidemiologicamente distribuídas em todo o mundo, né? Então, em todo país você tem esse tipo de doença. Mas as doenças parasitárias, principalmente no hemisfério sul, na África, no sul da Ásia, no Brasil, né? Então, eu falei assim, eu vou trabalhar com algo que seja mais útil para o meu país, assim. A indústria farmacêutica brasileira é difícil de explicar, mas assim, é uma história de um livro, né? Mas a indústria farmacêutica no Brasil, ela é muito primária, né? Nós não temos histórico de desenvolver novos fármacos, que é a substância ativa, e desenvolver novas formulações também lá. O que a gente faz na indústria brasileira é uma cópia, né? O genérico é uma cópia de um medicamento que a gente chama de referência. Então, que é desenvolvido com tecnologia de fora, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, né? Do Japão também, a China. Então, nós no Brasil, principalmente nós só misturamos a formulação, até a fórmula vem de fora, né? E vendemos esse produto que hoje em dia tem mais qualidade, que é o genérico. Mas o genérico é uma cópia do referência, tá? Então, assim, tecnologicamente nós somos muito atrasados no desenvolvimento de fármacos e de formulações. E principalmente na área de doenças parasitárias e negligenciadas, isso não dá muito dinheiro, né? Então, as indústrias farmacêuticas não investem nessa área. Então, eu resolvi usar uma tecnologia que é avançada para um tratamento que ainda não é satisfatório. Nós temos 3 doenças negligenciadas no Brasil, tem muito pouca solução adequada, que é a doença de Chagas, leishmaniose, né? A malária não é considerada uma doença negligenciada, mas ela de certa forma porque os parasitas que a gente tem no Brasil, eles provocam uma plasmodium vivax, né? Que é o causador da malária vivax. Ele ainda não tem uma boa solução, porque o paciente trata e tem recidivas, né? Então eu escolhi trabalhar principalmente com essas doenças por causa do diferencial, né, da abordagem
que a indústria não investe em pesquisa nisso, né? As nanopartículas do câncer foi o grande diferencial que aconteceu em tecnologia. No câncer é que elas fazem maior diferença, porque é mais fácil estudar. Porque o paciente terminal em câncer, ele se dispõe a fazer um ensaio clínico de um novo medicamento. Não é para qualquer doença que isso é possível. O câncer, o medicamento do tratamento do câncer, ele é muito agressivo, porque ele mata a célula cancerosa e mata também as células normais, né? Ele mata mesmo, é chamado citotóxico, então ele mata as células. Então cai os cabelos, você lesa todo o intestino da pessoa, você causa morte das células vermelhas do sangue. Então, quando você trata com nanotecnologia, a seletividade do câncer é muito maior para a célula tumoral. Então, dá uma diferença muito grande na toxicidade do tratamento. Você consegue reduzir muito o efeito tóxico. No caso do câncer de mama, nós temos vários tipos de câncer de mama. O câncer de mama que tem um bom prognóstico, digamos assim, você tira a lesão e a mulher se recupera bem, e tem uns de péssimo prognóstico, são aqueles que dão metástases, né? Para esse tipo, a gente encontrou algumas soluções com a nanotecnologia, combinando fármacos e uma técnica que chama terapia fotodinâmica, que dá maior seletividade, porque você administra a substância e depois você irradia com uma luz só o local do tumor. E ele mata, ele converte aquela molécula em uma molécula tóxica só onde a luz é aplicada, chama terapia fotodinâmica. Então, nós estamos aplicando a nanotecnologia para administrar essa substância combinada com a luz. Então, a luz pode ser uma sonda que é colocada, injetada com agulha só no local do tumor, então que dá um tipo de morte celular, morte do tumor, muito seletiva e menos destruidora dos tecidos no entorno. Então, a gente fala que é menos mutilante, digamos assim, tá? E o câncer de fígado, né, que a gente começou a trabalhar há menos tempo, o hepato celular, é um tipo de tumor com prognóstico muito ruim, né? Então, ela leva à morte do paciente com muita rapidez. Então, a gente está usando uma estratégia semelhante com nanotecnologia para direcionar para o fígado, né, que é o local do câncer hepatocelular. E realmente, nessa combinação de terapia fotodinâmica que a gente usa com a nanotecnologia, os resultados são muito interessantes, são muito promissores, né? Nessa associação de técnicas, e são duas técnicas avançadas. O tratamento que a gente faz, ele começa sendo triado, né? Que a gente fala uma triagem feita in vitro, que é feita em cultivo de células. Então, o cultivo de células é uma tecnologia muito interessante, porque você reproduz, sem usar animais de laboratório, se reproduz em placas, uma espécie de um tecido similar ao humano. É de complexidade muito inferior ao organismo completo, né, num animal. Mas dá para a gente ter uma ideia de que formulações, que produtos são mais promissores. Então, é uma etapa de screening, a gente fala, né? Aí, depois que você fez esses testes, é muito importante ir para o animal, porque o animal, você vai ver todo o trânsito daquela substância dentro do corpo e você vai observar os efeitos tóxicos, que não são observados tão claramente só em células, porque ali você tem só um tipo de célula, você não tem todos os tipos do organismo. Então, o estudo em vivo, né, no animal, na nossa área, é muito importante. Nós temos um exemplo aí da talidomida, né, que causou tanto mal, né, no tratamento de mulheres grávidas. Os filhos dessas mulheres que trataram com talidomida teve efeito teratogênico e a talidomida não tinha sido testada em animal. Então, é importante testar um medicamento em animais. E depois você vai escalando dos animais. Tem primeiro um camundongo, depois você pode passar por um cão, pode passar por um macaco.
que é mais próximo, organismo mais próximo do humano, até fazer um estudo clínico, que a gente fala, que é estudar no ser humano. A partir de 2003, a Universidade Federal de Ouro Preto, né, nosso grupo de pesquisa, junto com o grupo de pesquisa que tinha na UFMG, que são até professoras muito amigas, colegas, e o pessoal lá do Centro Tecnológico, CETEC de Minas Gerais, nós nos unimos, e a Escola de Medicina também da UFMG, nós nos unimos para criar uma rede na época, chamava Rede Nanobiong, Nanotecnologia de Minas Gerais, que era financiada pela FAPEMIG. E a partir da criação dessa rede, nós absorvemos vários pesquisadores e nós também visitávamos vários centros de pesquisa tentando dar aplicação a essa tecnologia nova. Então, nós compramos vários equipamentos de uso comum que a gente nunca teria condição de comprar individualmente, para que todos da rede pudessem nos usar. E o CETEC dava um apoio muito bom na parte fisicoquímica, de fazer imagem das nanopartículas, que a gente precisa de alta tecnologia para fazer. E numa dessas visitas, nós fomos na Embrapa Gata de Leite, na Juiz de Fora. Eles nos convidaram para dar uma palestra, nós falamos da nossa tecnologia, eles falavam das demandas que eles tinham. E uma demanda muito importante, porque o estado de Minas Gerais é um estado produtor de leite, né, um grande produtor de leite, é que existe muita infecção mamária, que é a mastite bovina. Quando uma vaca, né, tem a mastite, você tem que eliminar todo o leite. Então, a perda de leite era muito significativa. Eu não lembro direito a porcentagem, mas entre 10% e 30% de perda com mastite. E a mastite é uma infecção da glândula mamária. E é uma infecção difícil de tratar, porque está dentro de umas células que ficam lá em cima no úbere mamário, né? Então, naquela cápsula onde o leite é produzido. Então, conversando, eu falei assim, eu acho que as nanopartículas que a gente produz, elas vão exatamente para esse tipo de célula onde está a infecção. Então, nós começamos a fazer os experimentos, a UFOP desenvolveu uma formulação de antibiótico dentro dessa vesícula nanopartícula e nós fizemos uma formulação que a gente injetava com uma seringa dentro da glândula mamária pelo canal de escoamento do leite mesmo. A gente colocava a formulação e a Embrapa se dispôs a fazer um estudo clínico. O estudo clínico para eles é nos animais, tanto em vacas quanto em cabras, no rebanho que produz leite. E a gente teve um resultado excepcional. A gente teve a esterilização do úbere mamário dos animais. Então, nós resolvemos patentear. Isso foi o trabalho até de uma aluna minha de mestrado, formada aqui na UFOP, na ciência farmacêutica, que agora é professora, minha colega, Raquel. Nós patenteamos em parceria com a Embrapa e essa patente teve muita repercussão. Para você ter uma ideia, a nossa patente ela é aceita, ela é concedida no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Nova Zelândia e tem um outro país, que eu não estou lembrando aqui agora, mas ela é uma patente que a gente chama em fase internacional. E o MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, né, que cuida da aprovação dos medicamentos veterinários, ele deu um aporte de recursos para esse patenteamento internacional. Já apareceram várias indústrias interessadas em produzir e atualmente a gente tem, a Embrapa em si tem uma parceria com uma empresa de Santa Catarina que está aumentando a escala para a produção em maior escala, talvez vire realmente um produto brasileiro com tecnologia totalmente desenvolvida pela UFOP e pela Embrapa. A gente viu que esse medicamento também era ativo em outras infecções do rebanho leiteiro, até infecções oculares. Então, hoje em dia, o negócio está se expandindo. Então, a gente viu que realmente tem um efeito diferenciado em relação ao medicamento clássico, né? Nós começamos essa parceria com a Embrapa, se não me engano, em 2007. Então, nós já temos aí
quase 19 anos de parceria. E o desenvolvimento de um medicamento ele é muito lento mesmo, ele leva de 10 a 15 anos, né? Então a gente tem várias etapas que a gente chama do desenvolvimento tecnológico, né? Depois que a gente faz a pesquisa, tem o patenteamento, a gente chama de transferência de tecnologia ou etapa de co-desenvolvimento, que é você disponibilizar essa tecnologia para a sociedade. E quem vai levar isso adiante tem que ser uma indústria privada que vai produzir o produto. Pode ser também um órgão público, tá? Pode ser uma Pharmanguinhos, por exemplo, que produz medicamentos para o SUS, né? Vacinas, medicamentos em geral. Mas uma vez disponibilizado, ele vai ser comercializado, né? O que faz bem para a sociedade, dá emprego, agrega renda. A universidade pública, ela hoje em dia é muito mais aberta à sociedade. Ela cresceu em número de vagas. Então, o sistema de cotas foi fundamental, né? Para fazer com que populações antes que nem sonhavam a cursar um curso superior conseguissem acessar. E também pessoas com deficiência, de baixa renda, né? Então, eu acho que o sistema de cotas melhorou bastante o acesso à universidade e isso faz a sociedade amadurecer, né? Então, como um todo, nós temos um ganho enorme. E você traz também as experiências dessas pessoas para dentro do cotidiano da universidade. Não é mais uma universidade de elite, que tinha uma excelente formação, escolas particulares, elas tinham mais acesso à universidade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vê que a universidade está muito mais ampliada na sua complexidade em termos de alunos de todos os tipos, né? Então, isso aí enriqueceu muito a formação. E o convívio também entre os alunos e entre os professores foi sendo amadurecido, né? Então, isso aí eu acho que foi o maior ganho. E a universidade também, ela se ampliou muito. E eu acho assim, como ponto negativo, eu salientaria a qualidade. A gente precisa investir em qualidade agora, equipar melhor, porque nós estamos vivendo uma época de tecnologia que nós nem sabemos lidar ainda com a inteligência artificial. Então, assim, existe muito caso de plágio, de criação de textos totalmente sem a personalidade, sem o estudo. Eu acho que a universidade ainda precisa se adequar para conviver com essa nova realidade, né? Mas eu não acho, por exemplo, que o professor é dispensável, igual é muito dito aí por aí. Eu acho que o professor ele traz uma experiência que precisa ser valorizada, né? A experiência que a gente adquire com os anos, na seletividade do que é importante. Eu acho que nós precisamos fazer uma reflexão muito grande, como é que nós vamos lidar com essas tecnologias todas para valorizar o conhecimento que é realmente adquirido pelo aluno, né? Sem que haja técnicas fraudulentas, né? Que a gente vê muito hoje. Isso é uma preocupação muito grande, assim. É difícil, eu acho muito difícil de achar uma solução, né? A gente vê, por exemplo, uma coisa problemática na pós-graduação, o valor das bolsas, que é muito baixo para uma pessoa sobreviver, né? Na graduação, a gente não tem reposição dos equipamentos, está tudo ficando muito sucateado, sem manutenção. A gente precisa de recursos para manter o que já existe e para comprar novos equipamentos, para que os alunos tenham um acesso melhor, um amadurecimento melhor sobre as técnicas mais modernas. Num curso igual de farmácia, que é um curso caro, né? É um curso que exige muita bancada, muitos tipos diferentes de produtos químicos, né? E de equipamentos. Então, a gente precisa realmente de um financiamento constante, sem paralisações, em todos os níveis de aquisição de capital, de insumos, né, de manutenção. Então, isso aí não pode cair, senão a gente vai ter realmente uma queda
na formação e na produção científica, né? No aspecto da pesquisa e da pós-graduação, nós precisamos de muito dinheiro, sempre precisa de financiamento. A gente vê que alguns governos, né, não existe uma política de Estado, alguns governos cortam na carne mesmo o financiamento das universidades. E a gente precisa de uma constância, pelo menos, previsível, para a gente planejar o futuro. A UFOP, infelizmente, ainda não tem uma infraestrutura para as mães, com creches, né, com o apoio dessa natureza. Eu acho que a UFOP podia investir um pouquinho nisso, para que as mães, né, possam ter um tempo de dedicação com certa tranquilidade. Então, esse aspecto já foi muito difícil para mim no passado. Agora os filhos estão criados, então fica mais fácil. Olha, o ideal é que os docentes exerçam sua função formativa, né, científica, e lógico, a gente assume algumas funções administrativas também, mas com bom apoio técnico, secretariado, né, presente, fica muito mais leve. Mas nos últimos anos, realmente, esse trabalho foi ficando exaustivo, porque teve também, depois da pandemia, o trabalho online, que eu acho que precarizou demais o serviço técnico. Então, uma pessoa não está presente ali para atender, acaba que o professor é obrigado a fazer um pouco esse trabalho, né? E, por exemplo, agora com a greve, eu estou fazendo todo o trabalho técnico de pesar, de lavar a vidraria, de limpar o laboratório, então, isso aí. Mas eu considero isso uma situação extraordinária, né? Assim, eu tenho uma ajuda excelente do técnico que trabalha comigo, ele me ajuda demais. Então, eu sempre tive uma experiência boa com os técnicos, com os bibliotecários. E agora na greve, essa ausência fica muito evidente, né? Mas eu acho que o serviço administrativo, de compras, ele precisa ser melhorado, realmente ter mais gente, a qualidade do serviço. E eu acho que exercer essa função dos técnicos totalmente home office foi um prejuízo muito grande para o UFOP. Isso aí eu consigo sentir isso a partir da comparação com tempos anteriores, né? Tem gente que a valorização é ganhar prêmios, né, e tudo. Eu penso isso não. A maior satisfação para mim é ver meus alunos bem formados, né? Então, eu já formei muitos doutorandos que estão com uma carreira muito boa de fora, formei muitos mestrandos, né? E na graduação também, eu vejo que a gente fez um bom trabalho, né? Pessoal, a gente segue os ex-alunos, né, no LinkedIn, o pessoal está muito bem empregado, está exercendo com responsabilidade a profissão. Então, é isso que me satisfaz. Então, eu acho que isso para mim é a valorização, né? O que eu pude fazer na formação, além de formação científica, de dar os parâmetros também de ética, né, de qualidade, de trabalho honesto, responsável, porque o trabalho farmacêutico ele exige muita atenção para não trocar as doses, né, para usar o produto certo, para você instruir o paciente de como usar os medicamentos corretamente. Então, eu me sinto muito realizada na minha função de professora e de pesquisadora, de ver as pessoas que, através da pesquisa, a gente formou com um comportamento ético, de respeitar os colegas e produzir produtos de qualidade, que a gente tem certeza que aquele resultado é aquilo mesmo, né? Sem exercer nenhum tipo de plágio, nada. Então, eu acho que é isso que me satisfaz. Lógico que na universidade a disputa assim, entre mulheres e homens, né, é um pouco, às vezes, mais na administração superior, a gente vê uma voz masculina predominante, né? E mesmo que essa voz masculina seja até menos experiente do que
do que a das mulheres. Eu, por exemplo, eu tive uma ótima experiência na administração com uma reitora mulher, né, que foi Cláudia Marliere, então que a gente viveu assim a experiência de uma mulher no cargo mais alto da universidade. Eu acho que a UFOP, nesse aspecto, ela é bastante amadurecida, né? Nós temos na administração aqui do UFOP, na diretoria, muitas mulheres. Então, acho que nesse aspecto a UFOP ela é bem... Ela está exercendo bem esse papel de inclusão. Ainda não é ideal, claro, mas ela é uma universidade bem inclusiva na participação feminina. Olha, esse é um aspecto super importante, porque um país, para ser realmente soberano, ele tem que ter uma pesquisa de qualidade e gerar as tecnologias que atendam às suas demandas sociais, né? Tanto do ponto de vista de saúde, as nossas doenças não são as mesmas, né? Então, da área que eu entendo, né? Que é na saúde, você tem doenças típicas, epidemiologicamente mais relevantes para que sejam pesquisadas e que nenhum país de fora vai trazer solução. Você veja a dengue, nós estamos com a vacina aí da dengue, né? Nós estamos, a UFMG faz lá a vacina da Covid nacional, totalmente feita pelo Brasil. Então, eu acho que é isso que a gente precisa. Nós temos que investir nos pesquisadores para resolver nossas questões energéticas, climáticas, de saúde, né, de sustentabilidade, lidar com o nosso lixo. Dentro da universidade, nós temos que ter a demanda social sendo atendida nas pesquisas também. É lógico que tem que fazer pesquisa básica, mas também tem que direcionar um pouco a pesquisa. E essas tecnologias, com certeza, sendo todos desenvolvidos aqui e tendo empresas privadas e públicas que acolhem essas tecnologias, que a gente vai chamar assim de disruptivas, né? Que vão realmente modificar o padrão que a gente vive, isso aí vai trazer, lógico, muita renda para o país, muito emprego, né? E também um desenvolvimento mais sustentável. A gente vê hoje em dia essa questão dos minerais raros e críticos, né? A gente precisa que a tecnologia seja desenvolvida por nós, né? Sem alterar muito o meio ambiente, com soluções mais adequadas para não poluir nossos rios, porque são tecnologias que são poluentes, com certeza. Então, eu acho que nós precisamos olhar para os nossos problemas e nem sempre também seguir à risca o que é feito lá fora. Muitas vezes o que é feito lá fora não se adequa muito bem à nossa realidade, né? Nós temos problema de pobreza, de fome ainda, de analfabetismo. Então, a gente tem que resolver isso. Eu vou falar da minha área, tá? Porque eu sei que em outras áreas o privado é bem forte, né? Mas na minha área de saúde, o financiamento da pesquisa é quase totalmente público. Aqui eu falo, por ser uma universidade pequena, do interior, com pouca visibilidade, muito pouca empresa farmacêutica vem atrás das pesquisas que a gente desenvolve aqui, tá? Eu sei que na área de mineração é diferente, mas aqui o financiamento que eu tive a vida toda para pesquisa sempre foi público. CAPES, CNPq, FAPEMIG, programas até internacionais, mas que de financiamento público. Eu nunca tive financiamento privado. E a indústria brasileira, ela não quer gastar dinheiro com nada, ela só quer o lucro. Então, na minha área, visando muito lucro. Então, se tem uma tecnologia nova, eles não querem gastar no desenvolvimento, quer comprar tecnologia bem baratinha e desenvolvida nas universidades por um preço que não paga o aporte público para o desenvolvimento dela, né? Até algumas tecnologias que a gente desenvolve, assim, a gente disponibilizaria gratuitamente, né, para empresas públicas e tal. Mas para o privado, pelo menos pagar as bolsas, pagar o gasto que já foi feito no desenvolvimento da pesquisa, nem isso as empresas se disponibilizam a suprir.
Então, é muito difícil. As empresas farmacêuticas brasileiras, elas querem fazer desenvolvimento incremental, melhorar um pouquinho, que a gente chama, né? A produção. Mas não quer fazer desenvolvimento disruptivo, que é o que muda realmente uma solução completamente diferente e melhor do que a que existe. Para isso, precisa investir na pesquisa também, no desenvolvimento, na parte privada, dentro da indústria, precisa gastar recurso, fazer ensaio clínico, e ninguém quer fazer. Então, essa parte é decepcionante. O Brasil não tem essas políticas de Estado que mantenham o financiamento em níveis constantes. Por exemplo, se a gente tivesse uma garantia da porcentagem do PIB para a educação superior, para o financiamento, né, para os salários, tanto dos docentes do ensino primário, né, secundário, superior. Então, eu acho que se isso fosse uma questão mais bem resolvida no Estado brasileiro, a gente não precisaria lutar tanto, mas infelizmente não é. Então, a gente está sempre oscilando o financiamento, então a gente realmente precisa estar sempre lutando por essas pautas aí no dia a dia, reivindicando mais recursos para a universidade. Bom, eu fui diretora da UFOP logo que eu entrei para a UFOP, entrei em 1993, acho que em 94 eu entrei para a diretoria, né? Então, eu tive uma experiência muito boa no movimento estudantil na universidade, que eu participei bastante. Então, eu achei que ia ser parecido, né? Então, eu ingressei com essa expectativa, participei de algumas reuniões nacionais e regionais. Eu gostei bastante disso, mas aí eu comecei, no meio dessa minha primeira experiência no movimento docente, eu já comecei a pensar em fazer o doutorado, que na época eu já era professora. Então, a partir disso, eu paralisei um pouco, embora tenha participado de alguns encontros muito interessantes na Bahia, do antes, né, do Sindicato Nacional, e a experiência de participar do sindicato, ela abre a cabeça do docente para pautas que são muito relevantes, né, na nossa formação acadêmica mesmo, na formação, na inserção do docente na sociedade. Então, isso aí é importantíssimo para o docente também perceber o seu local, qual que é o papel que ele exerce na sociedade. No movimento sindical a gente tem uma clarividência, digamos assim, quando participa. A sindicalização é importante para todo docente, para que ele defenda seus direitos, né? E participe de um grupo que defende a classe, né? A sindicalização é isso, mas a participação no movimento docente, você efetivamente encampar as pautas dos docentes e participar das atuações na rua, na defesa dos direitos, nas greves, nas assembleias. Não é qualquer docente que participe, não é qualquer sindicalizado. Isso aí é que eu acho que faz uma diferença, ser participativo dentro do seu sindicato, do seu movimento lá, da sua universidade, né? Eu acho que isso dá uma abertura, você vê a discussão sobre o momento político, a gente se politizar mais, você completamente negligenciar completamente tudo e fazer só pesquisa na bancada, a gente perde um pouco o canal com a sociedade, né? Quando você participa do movimento docente, você contextualiza seu trabalho, então eu acho muito importante. Olha, é até triste a gente falar isso, né? Mas o professor de ensino superior das universidades públicas, infelizmente, ele vai sempre perdendo alguns direitos. E se a gente não faz movimentos, a gente não mantém os direitos nem ganha nenhum direito novo, né?
Então, eu posso dizer para você o seguinte, que as greves que nós fizemos, todas, a gente teve algum ganho, ou a gente teve a manutenção de alguns direitos que estavam para ser perdidos. Então, hoje em dia eu fico muito triste que as pessoas não se mobilizam mais para manter as coisas, porque tudo que a gente tem de direito hoje foi conseguido com mobilização. Mobilização envolve ir para a rua, envolve participar da Assembleia e envolve greve também, que greve, na minha opinião, é o último recurso. Mas como as pessoas não estão cada vez menos dispostas, né, a fazer esse tipo de mobilização, eu acho que as futuras gerações vão sofrer mais com a perda de direito. Nós perdemos a paridade, né, salarial da aposentadoria, perdemos a integralidade do salário, né? Então foram coisas que foram perdidas que eu acho que precisa de mobilização para conseguir de novo. Então a carreira está ficando muito mais precária do que da época que eu entrei. Então precisa de gerações mais politizadas, mais mobilizadas sobre o que a categoria precisa para trabalhar corretamente, com tranquilidade, se dedicar à sua própria capacitação para exercer a docência, né? Porque se a classe fica muito precarizada, a pessoa para de investir tanto e fica procurando outras situações melhores de trabalho e não tem a tranquilidade para a sua própria formação e formação dos seus alunos, né? A cobrança por produção científica é uma coisa que deixa o docente muito sobrecarregado, né? Então, isso aí tira dele um tempo e uma disposição para lutar. Eu acho que há uma competição entre os dois lados, né? Você querer fazer corretamente também de uma maneira que te é exigida, né? Pelos vários parâmetros que a gente tem que seguir e um tempo disponível para dedicação sindical. Eu acho que isso é uma luta interna de cada docente. A do FOP em si, que eu conheço melhor, né, que a do FOP ela mudou de patamar totalmente, né, em termos físicos, né, de instalação, quanto em termos de engajamento. Hoje em dia nós temos diretorias bem engajadas, diretorias até com muitas mulheres, né, que deram um upgrade mesmo na atuação. Nós temos jornais, temos notícias constantes. Então, assim, a gente está muito, embora, por exemplo, não venha fisicamente aqui, a gente está muito consciente do que está se passando na nossa AD sindical, né? Então, isso mudou muito do tempo que eu entrei, que a sede era uma garagem, né? Eu comentei com vocês, era uma garagem ali no IFAC, muito incipiente, com muita dificuldade financeira, não tinha dinheiro para mandar o pessoal para as mobilizações, né? Então hoje em dia a gente vê um patamar totalmente diferente, uma sede acolhedora, um grupo muito ativo, muito politizado, distribuído em várias áreas do conhecimento, como as diretorias recentes, né? Então, isso aí eu fico muito satisfeita, fico muito tranquila que a do FOP tenha crescido tanto em todos os aspectos, né? As últimas gestões da do FOP, elas se integraram muito com o movimento de barragens, né? O movimento das mulheres, da inserção dos grupos minoritários, né? LGBT. Então, eu vejo as pautas das mulheres negras na inserção, então a gente está bem consciente de que tudo isso está sendo trabalhado pelas diretorias atuais. Eu, como mulher, eu fico muito satisfeita, né, muito realizada que a nossa diretoria tenha dado voz a essas pautas dos grupos, né, que precisam com certeza serem inseridos, serem defendidos, né, diante do capital, que é muito forte aqui na nossa região, as empresas mineradoras, né. Eu acho que precisa também do engajamento maior para a defesa do meio ambiente. Eu acho que isso precisa também vir para as pautas atuais, né. E a nossa região ela é muito degradada no aspecto ambiental. Então,
Eu acho que isso aí a gente também precisa lutar por isso.